E já começou os depoimentos dos réus nesse núcleo que envolve Bolsonaro na tal trama golpista. E essa trama parece que está virando fumaça, porque o depoimento mais importante, se você não sabe, é o do Mauro Cid. Mauro Cid é a peça-chave nessa história toda. Foram horas de depoimento, calma, eu vou resumir, você não precisa acompanhar tudo. Vou explicar também porque estou quase sem cabelo. Mas por que Mauro Cid é a peça-chave? É a pedra preciosa do Alexandre de Moraes, que não está sendo tão preciosa assim não. Por quê? A denúncia da PGR, ela se deu através da delação do Mauro Cid e em torno da tal minuta do golpe que nunca chegou, nunca foi apresentada para ninguém. Essa notícia aqui, ó, é a mais importante sobre esse depoimento. Cid nega que Bolsonaro tenha assinado minutas de estado de defesa ou de sítio. E vou mostrar o vídeo aqui, ele falando. E eu jurei, hoje essa minuta aparece e não apareceu. É por isso que toda hora eles vêm com uns discursos diferentes. O Alexandre de Moraes, os denunciantes. O que era golpe de Estado virou tentativa de golpe de Estado. Depois não teve tentativa, é uma trama golpista. E agora nem trama tem. Virou o quê? Poeira golpista. Então o Mauro Cid não está conseguindo ajudar muito não. Os planos do Alexandre de Moraes. E vale lembrar que esse é o cara que mudou de versão várias vezes durante depoimentos na Polícia Federal, delação e muitas versões, foi coagido. Teve aquele áudio lá que está sendo coagido, depois ele negou, não, fui voluntariamente, mas vale lembrar da última pressão que ele teve. Familiares ameaçados de prisão. Olha a pressão que o cara sofreu e está sofrendo. E mesmo assim, ele revela aí que golpe não teve, não existiu nem tentativa e nem trama. E vale lembrar, antes de colocar aqui a pergunta crucial do depoimento, que foi feita pelo ministro Fux, que, assim como Mauro Cid, os demais membros ou réus do núcleo, como Jair Bolsonaro, estão sendo julgados pela própria vítima ou pela suposta vítima. Quando o Moraes chega assim para o Cid, e o meu monitoramento, quem mandou me monitorar? Isso é ridículo, isso é um juiz? Imagina o mundo olhando isso, calma aí, o juiz está perguntando, e o meu monitoramento? E ele que vai julgar? A suposta vítima é o juiz? No Brasil é, então está tudo errado. É como disse o ex-ministro Marco Aurélio, isso tinha que ter sido julgado, está sendo julgado, era para estar sendo julgado na primeira instância. Bolsonaro, por exemplo, ele é um cidadão comum hoje, ele não é mais presidente, não tem foro e, além do mais, está sendo julgado pela própria vítima. Mas vamos lá, a pergunta aí que, digamos, acaba com essa história de trama golpista. Em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Tá aí, gente, ele não assinou nada. E outra coisa, cadê a minuta e minuta? Você pode até pesquisar o que é minuta. Vai no dicionário. Estava até vendo Augusto Nunes comentando sobre. Vamos pesquisar. Você vai encontrar rascunho, é borrão, é um preparatório, não é um documento oficial. É uma ideia, é um esboço para você, organizar algo para depois virar um documento. E você teve conclusão de minuta, imagina um documento que pede estado de sítio, eis aí, estado de sítio que precisa passar pelo Congresso. Não existe estado de sítio, Bolsonaro vai lá e assim acontece. Não, tem que passar pelo Congresso. Que golpe é esse? Que passa por todos os trâmites constitucionais. A Constituição é golpista porque cita o artigo 142. Olha, então é golpista a nossa Constituição
só pode ser. E nada disso aconteceu. Inclusive, o máximo que o Mauro Cid fala ali, no depoimento, é essa questão de que Bolsonaro discutiu e revisou minuta do golpe, enxugando a mesma, anulando possíveis prisões, segundo Mauro Cid, aproveitando aqui o gancho para informar que Bolsonaro será o 6º a depor. Provavelmente outro dia, amanhã, não sei, está na ordem alfabética. Alexandre Ramagem foi o 2º, inclusive está depondo enquanto eu gravo esse vídeo. Mas repito, o depoimento mais importante nesse núcleo é o do Mauro Cid. Claro que a gente aguarda ansiosamente pelo depoimento do Bolsonaro, mas o fato é que Bolsonaro não assinou nada. Puxo até um gancho com aqueles áudios antigos que vazaram até na Rede Globo, dos militares revoltados com Bolsonaro, que não queria assinar nada. Ah, tá perdendo tempo, a gente tem que pegar esses caras. Bolsonaro sempre se colocando contra, né? Inclusive alegando, não, vou me ferrar sozinho. Não, inclusive Mauro Cid fala, estava até preocupado com os caminhoneiros pararem o Brasil e a crise econômica cair no colo do presidente Bolsonaro no final do mandato. Será que o Lula vai voltar ao poder mesmo? Ou a gente tem a ideia tal? Então as pessoas levavam ideias para Bolsonaro. Assim como você, eu, poderíamos um dia, ô Bolsonaro, olha só, tem essa possível ideia tal, Bolsonaro sempre recebendo as pessoas. Mas isso não significa que tinha ali um grupo levando as ideias, o Bolsonaro redigir e instaurar um golpe. Não, o próprio Mauro Cid jogou por terra. Então a gente vai ficar acompanhando esse julgamento. Só quero aqui falar do Ramagem, que começou já o seu depoimento, pelo menos ali falando muito da questão da urna eletrônica, quando ele era da ABIN. E ele disse o seguinte: ele nega crimes e diz que ataques às urnas eram anotações privadas. Eu até assisti esse trecho, ele fala do laptop dele desde 2019, foi apreendido em 2024, está tudo lá. E muito na questão do voto impresso. Aliás, foi uma guerra isso. Chegou um tempo, você deve lembrar, era proibido pedir voto impresso. Parecia golpe de Estado também. Voto impresso, golpe de Estado, prende. Nossa, um ataque à democracia. E o que a gente cansava de pedir era uma eleição mais transparente, só uma ferramenta a mais. Não vamos eliminar a urna eletrônica, vamos adicionar um dispositivo para recontagem de votos, se necessário, para mais transparência. Mas parece que quanto mais transparência ao processo eleitoral, mais antidemocrático a eleição se torna. É interessante isso. Excesso de transparência. Não, está perfeito, não precisa mexer. Mais transparência é golpe. É isso. Se tornou impossível falar de voto impresso. E a gente falava, íamos às ruas, gritávamos, voto impresso, voto auditável. Apenas isso. Pelo menos o Ramagem começou o seu depoimento com essas questões de ataques às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral. É isso, só vou aqui explicar meu cabelo, porque, olha, sábado agora, eu peguei uma virose a semana inteira, fiquei dias sem gravar na semana passada, você deve ter percebido. E eu já estava incomodado com meu cabelo grande. Sábado ele estava muito grande. E eu não queria ir pro salão cortar, ficar tossindo. Peguei a máquina, fiz umas besteiras, pá, uns buracos aqui, pá. Já era. Agora tem que nivelar, tem que deixar tudo igual para igual. Aí procurei uma amiga no final do dia para acertar e foi o que deu para fazer. Porque estava complicado mesmo. Mas eu também não ligo muito para cabelo. Daqui a pouco cresce de novo. Então, tá aí. Por isso estou agora com esse novo visual. Um forte abraço para todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um vídeo e continuaremos a falar sobre o julgamento desse núcleo que envolve Bolsonaro lá no STF, da tal fumaça ou poeira golpista. Forte abraço.